Eu chamo a sua atenção para Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Que diz: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Vamos repetir juntos? Domínio próprio. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Queridos, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, diz a palavra que Deus deu ao ser humano a capacidade de exercer domínio. Deus disse: olha, vocês irão exercer domínio. Porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então Deus criou todas as coisas e disse: eu estou colocando sob os cuidados de vocês. Vocês devem exercer domínio sobre a criação. Então Deus falou sobre os animais, sobre as aves, não é? Sobre os animais do campo, sobre os animais do mar. Deus falou sobre tudo, dizendo: olha, vocês vão exercer domínio. E o ser humano recebeu essa capacidade dada por Deus de exercer domínio. E muitas coisas o ser humano conseguiu dominar, conseguiu desenvolver essa capacidade e exercer domínio. E diga-se de passagem, há muitas coisas que o ser humano consegue dominar. O ser humano consegue conter. Às vezes, por exemplo, no mundo animal, no reino animal, quantos animais são mais fortes do que nós? São muito mais capazes de destruição, são mais fortes, mas o ser humano consegue exercer domínio sobre esses animais. Então Deus deu essa capacidade para nós, queridos, de exercermos domínio. E muitas vezes nós dominamos algumas coisas. O grande problema é que esse mesmo ser humano que tem essa capacidade e consegue dominar, não é? Uma grande quantidade de coisas, tem um problema quando o assunto é dominar a si mesmo. Ou seja, o ser humano que tem facilidade de controlar um cavalo, colocar ali, não é, um freio nele e dominá-lo e conduzi-lo para onde ele quer. Esse mesmo ser humano tem dificuldade de dominar a si mesmo. Quando falamos de domínio próprio, estamos falando também de autocontrole. Estamos falando também de temperança. Estamos falando, queridos, de exercer liderança sobre si mesmo. Liderar a si mesmo. E por que isso é importante? É só a gente olhar, é só a gente analisar, que a gente vai ver quantas coisas prejudiciais acontecem, ou quantas consequências o ser humano sofre por conta ou por falta de autocontrole, por falta de domínio próprio.
nesse momento, nesse exato momento, quantas pessoas estão presas, que estão impedidas de terem a sua liberdade? Estão presas, estão algemadas, estão numa cela, estão num presídio, estão lá. Por quê? Muitas dessas pessoas eram pessoas que justamente não tinham domínio sobre si mesmo. Não era líder de si mesmo, não tinha autocontrole. Eram pessoas sem controle, descontroladas. Então, quando não temos, irmãos, domínio próprio, o resultado é que nós vamos sofrer as consequências de acordo com a realidade, de acordo com o ato. Mas a falta de domínio próprio, de autocontrole, tem levado pessoas ao divórcio, levado pessoas a terem o nome negativado, sujo, levado pessoas a terem problemas de relacionamento, tem levado pessoas a perderem amizades, tem levado pessoas, não é, a destruírem muitas vezes o seu próprio corpo, tem levado pessoas a se afastarem de Deus, não é, se enveredando pelo caminho do pecado. Então a falta de domínio próprio, de autocontrole, traz sobre a pessoa, não é, uma consequência terrível. E por isso que Provérbios vai dizer, como cidade que não tem muralhas. Ou seja, uma cidade, naquela época, ela, para ser uma cidade segura, para ser uma cidade protegida, ela precisava estar cercada de muros, para que quando o exército inimigo viesse, não encontrasse facilidade para invadir e destruir aquela cidade. Então a glória da cidade era seus muros, era sua segurança, era sua proteção. Os muros estavam ali para protegê-la. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, era uma cidade sem valor, é uma cidade que a qualquer momento o inimigo poderia invadir, saquear, tomar posse, fazer o que quisesse. Salomão diz assim como esta cidade sem muros, ela é insegura, ela é vulnerável, assim também é aquele que não tem o quê? Domínio próprio. Que não sabe se conter, que não sabe se controlar, que não sabe esperar o momento certo, que não sabe avaliar a sua atitude de acordo com as consequências, com o que vem depois daquilo que pensa em fazer. Então precisamos, irmãos, ter domínio próprio em nossa vida. Diga-se de passagem, isso é um fruto do Espírito. Domínio próprio nas palavras. Há pessoas que são maravilhosas, são bastante gentis no tratamento com os outros, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Mas tem pessoas que dentro de casa ela não tem domínio próprio com as palavras. Qualquer coisa é motivo para descarregar um caminhão de pedradas, de palavras, que são muitas vezes ditas totalmente fundamentada na emoção do momento, fundamentada naquilo que a pessoa está simplesmente sentindo, e não tem domínio próprio para agir. E aí,
quando alguém faz isso, quando alguém age dessa forma, o que é que vem? A mágoa, o desgosto, a ferida, a dor, o pensamento ruim, naquele que ouviu, naquele que recebeu. E muitas vezes são coisas que poderiam ter sido o quê? Controladas. Irmãos, Deus nos fez pessoas racionais. O ser humano não pode viver por instinto. O ser humano não pode viver por impulso. O ser humano não pode viver pelo calor do desejo e da vontade. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de ponderar e de avaliar as nossas ações, as nossas atitudes. E o conselho da palavra de Deus é: tenha domínio próprio, tenha autocontrole em tudo na sua vida. Em tudo. Então estamos falando aqui, começando por palavras. Domínio próprio. Quantas vezes, irmãos, no relacionamento familiar, você se desentende, você tem um choque, e aí vem aquela vontade de você falar algo, e você se conta de 1 até 10, e você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que a vontade vai se esfriando e você diz: não, a nossa comunhão é mais importante do que esse momento. A nossa história vale mais do que esse desentendimento. Esse desentendimento vai passar, mas a nossa comunhão vai permanecer. A nossa história vai permanecer. Então nós precisamos ter o quê? Domínio próprio, autocontrole. Porque isso pode trazer, queridos, um resultado terrível depois. Então precisamos, queridos, ter domínio próprio nas palavras, precisamos ter domínio próprio, né, no uso dos nossos recursos, daquilo que Deus nos concede, do dinheiro, né, daquilo que temos em mão, dos bens. Precisamos ter domínio próprio para não agir impetuosamente, não agir dominado por um desejo momentâneo sem pensar no dia de amanhã. Então, domínio próprio. Comprar o que precisa, com o dinheiro que tem, para suprir uma necessidade, né? Para beneficiar a família, a si mesmo e tal. Então tem esse controle, porque quando não se tem o controle, a pessoa age por impulso. Você já viu alguém que se prejudicou financeiramente simplesmente por causa de compras por impulso? Você já... Não, né? Ninguém conhece ninguém. Não, eu nem ligo, pastor, eu nem ligo. Eu passo, vejo a vitrine e nem olho. Então, às vezes, queridos, isso é uma área que a gente precisa exercer domínio próprio. Dizer não. Está lá à vontade, compre. E você diz: sabe de uma coisa? Eu não vou comprar não. Eu vou dizer não. Eu estou com desejo, eu estou com vontade, mas não, eu estou falando quando não é o momento. Mas não é o momento, então eu não vou fazer isso simplesmente para atender a um desejo que vai passar. Há um desejo que vai passar. Então nós precisamos estar atentos, porque hoje tudo gira em torno do consumo. Tudo gira em torno do consumo. Tudo é feito para você consumir. Um dia desses eu desconfiei
que o celular, o smartphone, parece que ele está não apenas acompanhando o que a gente digita, mas também as nossas conversas com as pessoas. Eu fiquei com essa sensação porque eu conversei com a pessoa sobre uma coisa e depois que eu estava usando a internet, aquele negócio começou a aparecer me perseguindo. Aí eu digo, rapaz, será que está ouvindo a conversa da gente? Não, faça experiência. Chega em casa, deixa o celular do lado aí, comece a conversar sobre alguma coisa da casa. Comece a conversar lá sobre televisão, né, geladeira, fogão, alguma coisa. Daqui a pouco você está lá mexendo, o negócio começa a aparecer para você. Eu digo, olha, tem alguma coisa aí, viu? Então tudo gira em torno do consumo. E a gente precisa, claro, de atender dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Porque cada um tem a sua realidade. E ninguém pode querer dar um salto maior do que a sua perna. Então, dentro desse contexto, é claro que é legítimo e é bom e a gente gosta. Quem é que não gosta? Quando você pode adquirir aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou, aquilo que você planejou, glória a Deus. Né? Irmão Júnior, antes do culto me procurou e disse, pastor, eu tenho uma bênção para contar, depois do culto quero que o senhor ali ore, agradecendo a Deus pela moto que eu comprei, nova, linda. Eu olhei de longe e digo, rapaz, isso não é uma moto, isso é que moto é essa? Glória a Deus, a gente fica feliz, não é verdade? Você arrumou a sua casa, você comprou aquilo, isso tudo é bom, queridos. Agora, é diferente quando a gente se deixa levar por este espírito de consumo e se perde o controle, e aí vive, sabe, sentindo a necessidade de consumir, como que o consumo fosse um fim em si mesmo. Aí faz valer aquela palavra que diz, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Então, exercer domínio próprio é dizer não. Não. Na hora que você entende que é para dizer não. E na hora que você pode dizer sim, é sim. Não é isso? Então, queridos, na área das palavras, na área do consumo, na área das finanças, na área da tecnologia. A tecnologia é muito boa, é muito útil, nos serve bastante. Como ajuda, como facilita a nossa vida. Hoje em dia, quantas coisas você resolve, não é? Simplesmente, dando 2 teclas, você faz um pagamento, você fala com alguém, você manda uma foto, você manda uma mensagem, você se comunica. Ótimo! Porém, precisamos ter disciplina. Precisamos ter autocontrole no uso da tecnologia. Quem concorda diz amém. Quem não concorda pode dizer não concorda. Mas é uma verdade ou não é, irmãos? Que você, que nós estamos sujeitos a, se não exercermos um domínio próprio, usarmos em momentos inapropriados. Então, assim, temos algo legítimo, temos algo útil, mas se não souber ser utilizado, a gente perde o controle. Porque lá em Provérbios mesmo diz que o mel é bom, mas na medida certa. Ninguém consegue tomar 1 litro de mel. Quem vai aguentar, pelo amor de Deus? Mas uma colherzinha de mel, de manhã cedo, não é bom? É ótimo. Agora, mais do que isso, meu irmão, eu já não aconselho.
Então, domínio próprio também em relação às coisas, porque vai ter hora, queridos, que você está em casa, que eu estou em casa, que não é hora de eu ficar. Eu não trouxe o abençoado aqui. Que não é hora de você ficar aqui, enquanto o seu filho está cá, a sua esposa está lá, e você está cá vibrado, e o tempo está passando, as horas estão passando, e você não tira o olho daquilo. Então nós temos que ter domínio próprio para dizer, pera, esse momento aqui, não, esse momento é nosso, esse momento é de diálogo, esse momento é de conversa, esse momento é de olho no olho, esse momento é de comunhão. Todos nós precisamos disso, entender esse limite. É a hora da leitura da palavra, então esse momento é a hora da leitura da palavra. Não é hora de eu responder, não é hora de eu visualizar, não é hora de eu curtir, não é hora de nada, é a hora da minha devocional, é a hora da leitura, é a hora da oração. E isso exige de mim e você o quê? Autocontrole. Isso exige de mim e de você domínio próprio. Porque o homem é escravo de tudo aquilo que lhe domina. Se uma pessoa não consegue dizer não a algo, é porque ele já foi dominado. Já está dominado. Não consegue dizer não? Não consegue evitar? Não consegue colocar no momento certo, no tempo certo? Está sendo dominado. E nós não podemos ser dominados pela tecnologia. A tecnologia está aí para nos servir e não para nos dominar. Amém? Então precisamos ter esse autocontrole. Por quê? Porque eu lhe digo uma coisa: cristão sem vida devocional não consegue ir para frente. Não consegue, irmão. Nós precisamos ter vida devocional. Nós precisamos ter um momento particular de leitura, de oração, de adoração a Deus. E isso a gente não faz pelo Wi-Fi. Isso a gente não faz pela internet. Isso é um momento seu com Deus. É o nosso momento com Deus. Então precisamos ter autocontrole e domínio próprio em relação a isso, em relação ao que a gente vê, ao conteúdo, ao que a gente consome também dessa tecnologia, porque essa tecnologia, ela tem muita coisa boa que pode te levar, te ajudar a chegar no céu, e tem coisa também que pode te ajudar não, pode te levar para o inferno. Entendeu? Então tem coisas boas e coisas ruins. É uma fonte que jorra água doce e que jorra água amarga. Então nós precisamos ter autocontrole para saber aquilo que está entrando pelos nossos olhos, porque o que entra pelos olhos chega à alma. Chega à alma, irmãos. E aí a palavra diz domínio próprio, temperança, autocontrole. Precisamos ter domínio próprio em relação ao uso do nosso tempo. Porque Deus nos deu algo precioso chamado tempo. E todo mundo tem o mesmo. Não existe para uns dias de 20 horas e para outros dias de 24 horas. Para todo mundo o tempo é igual. O que diferencia são as nossas prioridades. Então eu gosto do versículo, não é, de Eclesiastes, que diz que há tempo para todas as coisas. Que Deus sábio, irmãos. Que Deus maravilhoso, o Deus que nós servimos, que Ele chega e diz: filho, entenda que há tempo para tudo.
tudo o que é bom, justo, louvável. Há tempo para todas as coisas, então não se atrapalhe, não inverta as coisas, não troque os pés pelas mãos. Há tempo para tudo, você não pode ficar tocando uma música numa tecla só. Você tem que harmonizar as teclas, os sons para formar a música. Assim também, a vida eu te dei tempo para que você use sabiamente. Sabendo o que é prioridade, o que é importante, o que é urgente e o que é que pode vir. E se vir, tá bom, se não vir, não tem problema. Então é isso. É esse discernimento. Quando a pessoa não tem autocontrole sobre o seu tempo, ela desperdiça oportunidades. Ela não entende. Na casa do Senhor nós temos os cultos que são essenciais para a nossa vitalidade espiritual. E hoje 2 jovens estavam conversando, eles não são da igreja, eu achei interessante aquilo. E uma jovem, ela estava muito interessada em conhecer a Bíblia. Ela disse, olha, eu leio a Bíblia, mas tem coisas que eu ainda não entendo. Como é que eu faço para entender e tal? Qual é o livro para me ajudar a entender a Bíblia? E o outro jovem chegou e disse, olha, você pode ler como for, mas você precisa ir nos cultos. Porque nos cultos você vai ouvir a pregação que vai abrir o seu entendimento. Eu digo, glória a Deus. Olha que coisa. O jovem, os dois que ainda não são cristãos, não são da igreja, mas estavam conversando comigo e entre eles, e ele disse isso assim para ela, disse, você precisa ir para o culto, porque no culto é que você vai receber, ou seja, o Espírito vai abrir a sua mente e você vai entender a palavra. Então está dizendo assim, você precisa ter tempo para cultuar a Deus. Deus não quer que ninguém fique 24 horas na igreja. Deus não quer que você deixe o seu trabalho e fique na igreja o tempo todo. Deus não quer que você fique 24 horas no seu quarto trancado orando. Que orar sem cessar não significa isso. Significa ficar o dia todo trancado lá orando, lendo a Bíblia. Deus não quer, porque Deus sabe que você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer suas coisas, você precisa cuidar, para quem é do lar, cuidar do seu lar. Você precisa. Agora, tem um momento, que é o momento que você vai ler, estudar a Bíblia. Tem um momento que você vai separar só para adoração, para ouvir o louvor, para sua edificação pessoal. E tem um momento de congregar. Esse momento aqui que nós estamos fazendo, nós estamos congregando. Esse é um tempo precioso para a nossa vida. Amém, queridos? Então, queridos, Deus nos deu esse tempo maravilhoso e que a gente precisa, sabe, aproveitar. Então, se alguém diz assim, não, eu não tenho ido aos cultos porque eu não tenho tido tempo. Espera aí, como assim? Como não tem tido tempo? Você não deixou de existir. Eu preciso rever os conceitos. Eu não tenho ido aos cultos porque eu não tenho considerado uma prioridade para a minha vida. Eu não tenho ido aos cultos porque eu não tenho achado importante para mim. Eu não tenho ido aos cultos. Estou me referindo àqueles que podem vir aos cultos e não vêm com a desculpa de tempo. Então, porque não tem, irmãos, não tem cabimento. A Bíblia diz em Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando que uns aos outros. O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo admoestados pela palavra.
Deus está usando a palavra para demonstrar a mim e a você. Ele está usando para a palavra dizendo: meu filho, eu te escolhi, eu te chamei, você me serve. Aprenda uma coisa: se você quiser viver uma vida segundo a minha vontade, você precisa aprender a liderar a si mesmo. Ter controle, domínio próprio. E então isso inclui palavras, isso inclui finanças, isso inclui o nosso tempo, isso inclui a nossa vida como um todo, irmãos. Você já viu alguém que não consegue se dominar, ele ser bem-sucedido? As pessoas que alcançam seus objetivos, irmãos, seja em que área for, são pessoas que se disciplinam para aquilo, que se sacrificam para aquilo, que muitas vezes dizem não para um desejo. E a coisa mais difícil é a gente dizer não para a gente mesmo. Já prestou atenção nisso? Como às vezes é difícil você dizer não para você mesmo. O apóstolo Paulo descreve essa experiência em Romanos 7, dizendo assim: olha, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Está falando dessa luta aqui dentro. A luta que todo mundo aqui, todo mundo trava, enfrenta. Todos nós enfrentamos essa luta interior. Porque nem todo desejo que sentimos vem de Deus. Nem toda vontade que temos vem de Deus. Nem toda intenção que alimentamos vem de Deus. Então o que nós precisamos ter, o quê? Domínio próprio, controle. Porque Davi pagou um alto preço em sua família. Porque Davi, em um determinado momento, ele não controlou os seus próprios desejos. A palavra de Deus vai dizer, em 2 Samuel, no capítulo 12, as consequências do pecado de Davi. Porque um dia, no capítulo 11, ele estava no terraço, era tempo de guerra, dos reis irem à guerra, e Davi não foi para a batalha, e ficou em casa, ficou no palácio real, ocioso, e todo mundo lá, os homens batalhando, e Davi em casa, ocioso, passeando no terraço do palácio, quando avista uma mulher que estava se banhando, e ele deseja possuí-la, e ele planeja trazê-la à sua presença, deita-se com ela, e a Bíblia diz: e aquilo que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Aí muita gente fala do perdão de Davi, que Deus perdoou Davi, quando o profeta Natan foi lá e confrontou, e disse: Davi, havia um homem e tal, e Davi se revolta, e fala: esse homem tinha que morrer, porque ele pegou uma ovelha de um homem que não tinha nada, enquanto ele tinha várias. E Natan aponta o dedo para ele e diz: você é esse homem, Davi. E aí vai dizer lá em 2 Samuel 12, as consequências, Deus dizendo: olha, essa criança não vai prosperar, vai acontecer isso na sua casa, problemas virão através desse pecado que você não tinha necessidade de cometer, porque você não teve autocontrole, porque você não teve domínio próprio. Então, irmãos, a falta de domínio próprio leva a pessoa a sofrer consequências terríveis. E Deus não quer que nem eu e nem você fiquemos como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros é uma cidade que qualquer coisa que vem entra. Não tem resistência. Não encontra resistência. Ela está totalmente aberta. Então qualquer coisa que vir encontra livre acesso. E quando eu e você, quando nós temos domínio próprio, temperança, autocontrole, quando vem algo contrário, algo negativo, você diz: epa, alto lá, meu querido.
alto lá. Essa cidade aqui está protegida. Esta cidade aqui está guarnecida, ela está segura, ela tem muros de proteção, e esses muros de proteção é a capacidade que Deus nos deu de exercer domínio próprio. Então nenhum de nós aqui, queridos, podemos dizer, eu fiz porque a carne é fraca. Não, meu irmão, não aceite isso não. Porque, de fato, na carne não habita bem algum. Mas tem uma palavra-chave que pode mudar isso em nossa vida, que se chama o Espírito Santo de Deus. Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais temperança, mais domínio próprio, mais autocontrole haverá em nossa vida. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais capacitados seremos para dizer não àquilo que precisamos dizer não e dizer sim àquilo que precisamos dizer sim. Por quê? Porque essa capacidade, essa força não vem de nós mesmos, essa força vem do Senhor, essa força vem de Deus, esse poder vem do Espírito Santo em nossa vida, que nos habilita, irmão, a agirmos assim. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Porque a pessoa embriagada, ela perde o controle, ela perde o equilíbrio. Aí ele diz, ao contrário disso, sejam cheios, sejam cheios. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus agindo na sua vida vai trazer firmeza, vai trazer equilíbrio, vai trazer prudência, vai trazer domínio próprio, como uma expressão do fruto do Espírito. E aí você vai colher o fruto no tempo certo. A bênção vai vir na hora certa. Porque você soube esperar. Você soube agir no momento favorável. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós, que nos capacita a termos essa vida vitoriosa. E hoje você pode se entregar a Ele e dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me domine. Eu quero ser controlado por Ti, Espírito Santo, para que as minhas atitudes possam Te agradar.